Ao vivo. Boa tarde a todos. Então, continuando aqui as atividades do Ensino se Conecta, hoje nós vamos ter a atividade de programação em Python básico. Então, durante essa atividade, nós vamos ver o que é a linguagem Python e os principais aspectos, a parte básica de como utilizar ele, fazendo alguns programas simples, né, para ver a sua aplicação. Então, antes de tudo, vamos conhecer um pouco sobre a linguagem em si, né? Hoje em dia, a programação de computadores e demais dispositivos, como smartphones, tablets e outros dispositivos wearables, está cada vez mais comum, né? Então, a gente fala bastante em ciência dos dados, né? Parte de Big Data. Então, a gente tem ali a parte de dados está sendo bastante explorada, né? Várias coisas que antes a gente não guardava dados, agora a gente está guardando esses dados e está analisando e extraindo conhecimento desses dados. Filmes acaba pegando a referência na hora de ler a documentação e acaba tornando ali a leitura da documentação algo mais interessante, né? Mais agradável e divertido. Embora não tenha associação com o nome, com o animal, a cobra, piton, né? Alguns livros acabam ainda fazendo a referência com a cobra, né? Mas a origem do nome vem desse grupo de comédia em inglês. Algumas empresas que utilizam Python, né? Então, aqui, claro, tem muitas empresas que acabam utilizando. Normalmente, para fazer um produto completo, a pessoa não vai usar somente uma linguagem de programação, vai ser necessário usar pelo menos ali umas 3 ou 4 linguagens, porque cada uma tem um foco diferente, né, uma aplicação diferente. Dentre elas, a gente pode ver ali o Instagram, então, a rede social ali, que é bastante utilizada hoje em dia, né, tem boa parte da sua programação feita em Python. O próprio Google, inclusive o criador da linguagem, trabalhou bastante tempo no Google. Google usa C++, usa Java, usa Go, mas tem muita coisa feita em Python. O próprio Netflix, o YouTube, o Dropbox também foi o lugar depois do Google para qual o criador da linguagem, né, o Guido, foi trabalhar depois, ficou um bom tempo ali na Dropbox. O BitTorrent, a Fundação Mozilla, Uber, Facebook, a NASA. A NASA, inclusive, mantém repositórios com alguns códigos, né, públicos, né, que são feitos em Python, então, para acessar alguns dados, trabalhar com algumas imagens deles ali, se utiliza Python. O Evernote, o Spotify, inclusive do Spotify, uma das programadoras das principais programadoras do Spotify, inclusive dá palestras, né, incentivando mulheres a participarem, né, entrar nesse mundo da programação. Ela apresenta o que ela fez com Python lá no Spotify. Tem bastante material sobre isso. Claro, essas aqui são algumas das empresas que talvez vocês conheçam ali, mas existem diversas outras empresas também que fazem uso da linguagem Python. Aqui eu tenho uma lista do ranking da I3E das linguagens mais populares pelo ano, né? Então, ali em 2014, aqui em cima na direita, vocês podem ver que Java, C e C++ eram as 3 linguagens mais populares, né? 2015 se manteve igual. 2016, o Python já assumiu a 3ª posição. Em 2017, o Python assumiu a liderança como linguagem mais popular e se manteve.
Então, nós temos ali 2018, né, Python e C++ na liderança. E aqui nós temos os dados atualizados de 2019, né? Então, 2019 nós temos Python ainda no primeiro lugar, Java em segundo, depois C, C++, R, que também é bastante utilizado para a parte de ciência dos dados, JavaScript, bastante utilizado para web, C# para aplicações mais empresariais, né? MATLAB, normalmente para aplicações científicas, Swift para aplicação em iOS e computadores da Apple, né? E Go também, que é a linguagem do Google, que está tendo um bom crescimento aí nos últimos anos. Como é que a gente instala o Python, né? Então, o Python ele é um pouco diferente de algumas outras linguagens, porque ele é uma linguagem interpretada. Então, eu não vou precisar compilar o meu programa, gerar aquele instalador, aquele arquivo executável. Eu vou ter o interpretador, que ele vai ler o código e vai executar as instruções de acordo com o que ele for lendo, né? Então, eu não tenho a necessidade de compilar o programa. A vantagem disso é que o programa não quebra, né? Então, ele vai dar um erro, só que eu posso continuar executando o programa. Claro, trato esse erro, né? Mas ele não vai fazer o meu programa parar de funcionar, se ele for programado para isso. Nos sistemas baseados em os sistemas Unix, né, como Linux, macOS, FreeBSD, a gente tem o Python nativo. Inclusive, ele é utilizado dentro do sistema operacional, né? Então, Linux e macOS, ele já vem instalado nativamente. Basta abrir o terminal e vocês vão ter o interpretador ali. No Windows, vocês podem baixar ali no endereço www.python.org/downloads. Na hora de instalar, só tem que tomar um cuidado. Deixar ali habilitada a opção para alterar as variáveis de ambiente. Caso não seja marcada essa opção, vai ser necessário fazer uma etapa a mais, que vai ser configurar as variáveis de ambiente do computador, para que o computador reconheça aonde está o interpretador do Python, né? Então, sempre habilitem isso na hora de instalar. Caso vocês queiram fazer um teste rápido, né, sem instalar o Python, existe uma versão portável. Essa versão portável, ele vai ter um instalador, mas esse instalador só vai descompactar o interpretador e alguns outros arquivos necessários para uma pasta. Vocês podem salvar esses arquivos depois em um pendrive, algo assim, e utilizar eles em outro computador, né? Claro, o ideal seria ter ele instalado, né? A versão portátil é uma alternativa. Nos exemplos que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou fazer usando o interpretador web. Então, ele vai ser totalmente interpretado no navegador. O desempenho é um pouco inferior ao desempenho no computador, né, no desktop, no interpretador instalado. No entanto, como a gente tem um tempo relativamente curto aqui, né, para poder ver mais coisas, a gente vai usar esse interpretador online. Para editar os códigos, eu posso utilizar qualquer editor de texto para editar os meus códigos. No entanto, existem as IDEs, né, as interfaces de desenvolvimento. Dentre elas, nós temos a Spyder, que ela é integrada com esse WinPython, né, que é a versão portátil. Nós temos a PyCharm, que existe tanto a versão profissional, né, que dá suporte a projetos com versionamento e com bastante outros recursos, assim como ela tem a versão Community, né? A versão Community ela é uma versão gratuita, limitada em algumas partes ali, mas suficiente para fazer projetos relativamente grandes.
É uma ideia muito boa, no entanto, ela demanda bastante recurso do computador. Então, precisaria ter um computador razoavelmente bom para ela rodar mais fluida, né, sem trancar. Existe vários outros editores, né? Mas o Visual Studio, eles têm agora o Visual Studio Code. Ele é uma versão bem mais simples do Visual Studio. Se alguém já trabalhou com C++, C Sharp, VBA, deve ter conhecido já o Visual Studio da Microsoft, né? Ele é bastante leve, esse Visual Studio Code, ao contrário do Visual Studio tradicional, né? E ele suporta diversas linguagens de programação, entre elas o Python. Ele tem os seus plugins lá e ele roda tanto no Windows, como instalando o ambiente, né? Então eu estou rodando isso em algum computador no servidor da Replit, né? Eu tenho aqui 3 ambientes diferentes. Esse ambiente da esquerda aqui, ele tem os meus arquivos, né? Então, eu vou ter a lista aqui de arquivos que eu tenho numa pasta. Esse do meio, eu tenho o arquivo em si. Então, eu vou abrir esses arquivos, nesse caso, o main.py, ele está aqui, né? Então, eu posso escrever o meu código e salvar ele, ou depois clicar em rodar para que ele que ele rode, né? Que ele seja interpretado. Tem uma pergunta ali do Jonathan agora. No site ficará disponível por quanto tempo os exemplos? No GitHub eu pretendo deixar ele ali sem tempo definido, né? Ele vai ficar permanente. Talvez tenha, por alguma outra edição, né, do Conecta, alguma atualização depois, mas não pretendo retirar dali. Então, aqui, primeiro nós vamos começar com essa parte da direita, que é o interpretador. Ele é o equivalente a vocês abrirem o terminal e digitarem a palavra Python. Aqui ele já está com o interpretador aberto. Então, eu posso entrar com valores ali. Por exemplo, o comando para imprimir um texto na tela é o comando print. Eu vou abrir parênteses e botar entre aspas, como eu quero botar um texto é sempre dentro de aspas, eu vou botar o Olá Mundo e vou apertar Enter. Ele imprimiu na tela para a gente Olá Mundo. Então, tudo que eu quiser imprimir, eu vou botar no print. Quero imprimir um número. Print 5. Imprimiu na tela esse 5. Apesar do Python ser fortemente tipado, né? Ou seja, ele possui tipos de objetos, então eu tenho um objeto que vai ser um número inteiro, eu tenho um objeto que vai ser um número não inteiro, eu tenho objetos que vão ser textos, né? Que a gente chama de strings, eu vou ter objetos que vão ser listas, dicionários, conjuntos e outros tipos que eu posso criar, né? Eu não preciso definir de forma restrita, né, qual é que é o tipo das minhas variáveis, dos meus objetos, né? Ele acaba recebendo isso no momento de criação e ele permite a troca, né, desse tipo. Uma ferramenta que a gente usa muito na programação são as variáveis, né? Então eu preciso guardar a minha informação em alguma variável, que é o que eu vou usar para processar essa informação mais para frente. Vamos fazer um exemplo simples aqui com matemática, né? Vamos botar aqui a variável x. Ela recebe um valor. Então, quando eu tenho um texto, espaço, igual, um igual só, e daí eu tenho outra coisa depois desse igual, eu tenho um operador de atribuição. Isso significa atribui o que está depois do igual ao que está antes do igual. Então aqui eu estou dizendo que o meu x vale 10. Se eu mandar imprimir agora o x, sem as aspas, né, porque eu quero imprimir
a variável x, eu tenho o valor 10 impresso na tela. Agora eu vou botar, por exemplo, y igual a 5. Se eu imprimir o y, ele vai imprimir ali o valor do y. E eu posso fazer, inclusive, operações matemáticas. Por exemplo, x mais y. X mais y, 15. Logo, 10 mais 5, né, resultou em 15. Eu posso fazer isso também no arquivo aqui, né? Então, se eu vier aqui e escrever x igual a 10, y igual a 5, print x mais y. E eu clicar em rodar, no run aqui, ó, ele imprimiu o 15 ali. Eu posso formatar o meu texto aqui, né? Então, para formatar o texto, eu tenho várias opções. A opção mais utilizada é as strings formatáveis. Então, dentro dos parênteses, eu posso colocar a letra F, abro parênteses, abro aspas, coloco o texto que eu quero imprimir. Então, a soma de eu vou abrir e fechei chaves, né? Porque eu quero botar a variável, né? Então, quando eu coloco esse F antes das minhas aspas, eu estou dizendo que essa string, ou seja, o texto que está dentro das aspas, ele vai ser formatado. Então, o Python vai pegar esse trecho aonde tem as chaves e ele vai interpretar o que está dentro das chaves. Logo aqui, no lugar do x, ele vai pegar o valor da variável x. Aqui no y, ele vai pegar o valor da variável y. E aqui ele vai executar esse cálculo, né, o x mais y, e vai imprimir uma string somente com os valores. Se eu clicar aqui no run, ó, a soma de 10 e 5 é 15. Então, eu tenho uma string formatada. Tá, nós vimos como imprimir informação, né? Agora vamos coletar informação do usuário. Eu quero saber o nome da pessoa. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável nome, porque eu quero cumprimentar essa pessoa depois. Eu quero saber o nome, então eu vou usar um input. Ele vai requisitar para o usuário uma entrada de dados. E ele vai fazer isso com um texto, né? O usuário tem que saber que ele precisa entrar com um dado, né? Então, quando vocês já estão escrevendo numa IDE, né, seja no Visual Studio Code ou até mesmo nesse interpretador, ele nos dá dicas, né, informações ali da documentação do que faz cada comando, né? Então, aqui ele lê uma string, né, da entrada do usuário, e ele vai imprimir ali uma mensagem para ele, né? Então, eu vou passar, entre aspas, aqui, a mensagem. Digite seu nome. Por enquanto, só isso. Vou dar o rodar. Ó, a soma de 10 e 5 é 15. Digite seu nome. E ele está com o cursor parado aqui. Vou botar meu nome, Armando, e dou Enter. Quando eu dei o Enter, ele colocou este símbolo aqui, né, para mostrar que ele está aguardando um próximo comando, né? Se eu botar aqui o nome, ele está ali, o Armando, né? Então, ele guardou a variável que o usuário digitou dentro da variável nome. Agora eu vou usar esse valor que o usuário inseriu para fazer um cumprimento para o usuário, né?
Então, eu vou dar um print. Olá. Nome. Não esquecendo de botar o F aqui para ele formatar a string. No Python 3, eu posso utilizar acentuação, né? Já no nome das variáveis, nome de funções, nome de comandos, eu não posso usar caracteres especiais, né? São somente caracteres sem acentos. Eu não posso começar nome de variável, nome de função com números, né? Então, caracteres sem acentuação, né? Sem caracteres especiais. Então, aqui ele vai cumprimentar a pessoa, né? Então, vamos rodar. Digite seu nome. Armando. Imprimiu. Olá, Armando. Então, a gente já viu como imprimir informações, né? Dar informação para o usuário e como obter informações do usuário. A programação, ela, na verdade, é algo relativamente simples, né? O computador, ele só vai executar aquilo que a gente mandar ele executar, né? Então, cabe a nós dar instruções claras para o computador para que ele execute aquilo que a gente quer que seja executado, né? É o que a gente escreveu para ele, né? Não necessariamente o que a gente pensou, né? Então, existe, né, todo um estudo que é feito antes de programar a fundo, né? Tem que ser estudada a parte de algoritmos ali antes, né? Ou seja, lógica de programação, mas depois transformar, fazer a codificação é algo relativamente simples. Um dos principais recursos dos programas são os testes condicionais. Então, se eu quero dar um rumo para o programa, né, eu vou seguir um fluxo, quero saber, dependendo do valor, eu vou fazer lá que ele vai para um lado ou para outro neste fluxo, né? Então, eu vou usar esses testes condicionais. O teste condicional é basicamente a condição se. Então, se ocorrer tal condição, executa esse código. Caso não ocorra essa condição, mas ocorreu outra condição, executa esse outro código. Se não ocorreu nenhum desses, executa outro código. Então, esse teste condicional, ele vai me fazer tomar ali as decisões e mandar o meu programa para onde ele deve ir, né? Então, ele vai seguir a lógica que eu implementar. Por exemplo, vamos pegar aqui um teste simples, com temperatura. Vamos pegar, por exemplo, a mensagem está frio, temperatura normal e está quente. Então, vamos usar o comando C. O Python, basicamente, recebe os comandos, né, com o nome como se fosse um nome em inglês mesmo só, né? Então, o C é if. Então, if, e eu vou pegar, só antes de fazer isso, vamos pegar a temperatura aqui. Vamos pedir para o botar aqui, temperatura igual, vamos botar 25. Vou fazer o teste condicional para ver se essa temperatura é quente, é fria, normal ou quente, né? Então, if temperatura, aqui eu estou pegando a variável temperatura que recebeu o valor 25, mas pode receber qualquer outro valor ali, né? Se essa temperatura for menor ou igual a 15 graus, eu vou dizer que está frio. Print está frio. Caso contrário, o else, né, eu vou usar um elif aqui no caso. Então, caso não seja menor ou igual a 15, mas atenda outra condição, que é temperatura menor ou igual que 30 graus,
vou imprimir print temperatura normal. Ao contrário, else print está quente. Como é que o Python vai interpretar esses blocos, né? Então, eu mandei o C, coloquei a condição que eu quero avaliar. Então, se a temperatura é menor ou igual a 15, 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, eu estou iniciando um novo bloco de código. Os blocos de código no Python são separados por indentação. Então, tem linguagens que utilizam chaves para separar esses blocos de código. No Python, nós utilizamos a indentação, que é este espaço aqui, este recuo. Logo, quando eu botei os 2 pontos e dei Enter, a própria interface, o próprio editor, colocou esse espaço aqui para mim. Esse espaço pode ser 4 espaços ou um tab. Então, vocês escolhem ali qual vocês vão utilizar e tentem não misturar espaço com tab, porque dá problema na hora de interpretar. Escolham um e mantenham-se naquele. A documentação oficial recomenda a utilização do espaço porque ele fica mais parecido o código em qualquer editor de texto. No entanto, os editores atuais, eles fazem a conversão direta, né? Eu utilizo o tab por ser mais simples. Então, tudo que estiver com o mesmo recuo, ou seja, aqui, né, com esse espaço, vai ser executado caso essa condição for verdadeira. Então, caso a temperatura for menor ou igual a 15, ele vai imprimir está frio. O elif. O elif, ele é a junção da palavra else e if, que seria o caso contrário, se não, junto com o if, né? Então, caso não atenda a condição anterior ou às condições anteriores, mas atenda uma nova condição, executa um novo bloco de código. Eu abri ali com os 2 pontos, né? Então, tem a indentação aqui, né? Os 4 espaços ou um tab, para imprimir temperatura normal. Caso contrário, ou seja, terminei o bloco de código, voltei o recuo ali para o início, botei o se não aqui, né? O caso contrário, imprime está quente. Executando o código, está pedindo meu nome lá, Armando. Olá, Armando, a temperatura está normal, né? Então 25 graus é menor do que 30 graus, mas é maior do que 15, né? Agora deve estar aqui uns 12 graus. Se eu rodar de novo. Ó, agora está frio, né? Então, dependendo do valor que a minha variável assumir, eu vou mudar o fluxo do meu programa. Assim como aqui eu fiz um exemplo simples, né? Imprimindo um valor na tela, eu poderia mandar abrir um arquivo, preencher algum outro arquivo, salvar algum arquivo, buscar informações na internet, poderia fazer qualquer outra função, né? Eu vou usar os testes condicionais para dar o sentido, né? A rota que o meu programa deve executar. Então, até agora nós já vimos como imprimir informações para o usuário, ler informações do usuário e os testes condicionais. Com isso, nós já estamos aptos a ir para o primeiro exemplo disponível ali no GitHub. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Mandei o link ali no chat para vocês. Eu já deixei o arquivo completo aqui, é o exemplo 1 e o exemplo 2, caso vocês queiram acessar depois, né? Mas eu deixei aqui um passo a passo de como executar ele, né? Até porque vocês podem consultar isso depois.
Então, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Turtle, né, ou Tartaruga. Né? Basicamente, essa biblioteca ela faz desenhos na tela. Né? Ela é utilizada justamente para mostrar, de uma forma interativa, né, como o interpretador vai reconhecer os comandos, né, para ensinar algoritmos, né? Então, ensinar como fazer a lógica de programação. Então, aqui nesse caso, para executar isso da melhor forma, nós vamos utilizar este primeiro link aqui. Deixa eu ver se eu abro outro. Esse aqui, ó, Python Turtle. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Porque ele carrega mais coisas aqui, né? Ele está carregando essa biblioteca junto. E eu vou trabalhar direto com o arquivo aqui e depois vou mandar executar esse arquivo. Então, vamos começar com a importação. Né? Então, o Python ele é bastante famoso por resolver as coisas com pequenos importes. Né? Então, se tem alguma coisa que vocês querem fazer em Python, alguém já fez um módulo para isso. Então, vocês querem enviar um e-mail, existe uma biblioteca para enviar e-mail. Vocês querem fazer um robozinho, né? Um programa para trabalhar com o mercado financeiro, compra e venda de ações. Alguém fez uma biblioteca para isso. Vocês querem buscar informações na internet, resumir isso e guardar os dados compilados. Tem biblioteca para isso. Vocês querem fazer um servidor para disponibilizar informação para outras pessoas. Também tem biblioteca. O que vocês imaginarem, existe bibliotecas no Python. A comunidade de desenvolvedores é muito grande. Então, acaba, como ela é uma linguagem open source, né, de código aberto, tem muita colaboração, muitos grupos de desenvolvedores e acaba tendo conteúdo riquíssimo ali para desenvolvimento de novos programas. Então, para importar a biblioteca, nós utilizamos o comando import. Vou importar a biblioteca pelo nome dela, no caso, Turtle. Importação do Turtle, vamos ver alguns comandos dessa biblioteca. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um objeto tartaruga, né, o nosso Turtle em si. Eu vou chamar ele de T, para ficar mais simples aqui o código, né? Mas podia dar um nome para minha tartaruga aqui sem problema. E eu vou dizer que T recebe Turtle, que é o nome da biblioteca, ponto. E daí Turtle com T maiúsculo. Abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses aqui, ele representa a execução de uma função. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que vem a ser uma função. Mas, por enquanto, permanece assim. T igual a turtle.turtle com T maiúsculo. Criamos o nosso objeto. Se nós voltarmos aqui, né, a gente já está nessa parte. Aqui tem alguns comandos básicos, né, do Turtle. O Turtle faz muito mais coisas. Vocês podem acessar a documentação dele através deste link aqui. Mas esses comandos, o RT, ele faz o rotacionamento, né, da nossa tartaruga. No caso ali vai ser uma seta, né, e um determinado ângulo para a direita, né, ou seja, sentido horário. O LT, que vem de left, né, ele faz a rotação do cursor, né, ou da nossa tartaruga lá no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda. O FD, que é o forward, ele anda para onde o cursor estiver apontado, né, uma determinada distância em pixels. Esses pixels são a unidade de medida que a gente tem da tela, né? E nós temos o recurso PenUp, que é levantar a caneta, e o PenDown, que é baixar a caneta. O modo padrão dele, quando vocês iniciam, é
pedal, né? Então ele tem uma caneta e vocês estão movendo essa caneta na tela. Eu posso mover ele também para posições específicas em X e Y, com a função goTo, né? Vá para, e eu dou a coordenada que ele vai. Ele inicia na coordenada 0, 0. Então vamos começar aqui com... Eu vou fazer no modo interpretador aqui. Só vou rodar esse primeiro aqui para ele inicializar. Não, não reconheceu. Deixa eu ver aqui. T.RT 90. Era para ele parar ali. Esse modo ele não reconhece. Mas ó, aqui, eu vou usar o RT para rotacionar ele. Ele começa apontando para a direita, né, na posição 0, 0, e ele está apontando em 0 graus. Se eu quiser rotacionar ele para cima, eu tenho que rotacionar em 90 graus para a esquerda, né? Então é o LT 90. T.LT, vem de left, né? 90 graus. Rodo, ó, ele está apontando para cima agora. Ah, eu quero começar com ele apontando para a esquerda. Aí eu vou girar ele em 180 graus. Ó, agora está apontando para a esquerda, né? Então eu vou usar o LT e o RT para girar este cursor. Agora, para mover ele, né? Vamos começar com a rotação original, que é sem rodar, né? Começando apontando para a direita. Eu vou dar um T.FD de forward, né? Para andar uma certa distância. Então eu quero que ele ande 20 pixels. Ó, agora minha setinha andou 20, né? Vamos botar um pouco mais aqui, 200, para ficar um pouco maior. Ó, andou 200. Ah, eu quero que ele vá para cima agora, né? Então ele vai para cima, eu tenho que olhar para o cursor, ó. Eu quero girar ele no sentido anti-horário. Olhando de frente para ele, ele vai girar para a esquerda. Então eu vou dar um T.LT, ou left, né? De 90 graus, e vou mandar ele andar mais 200, mais 100. 100. Então ele vai fazer essa mesma linha, vai girar apontando para cima e vai andar metade do tamanho desta primeira linha. Ó, notem que ele girou e subiu. Então eu posso inserir uma sequência de comandos ali para fazer o desenho que eu quiser, né? Então aqui a ideia é verificar como eu vou fazer essa sequência de comandos, né? Como é que é lido o meu algoritmo. O nosso exemplo propõe desenhar um quadrado, né? Então, o quadrado, ele tem ali 4 linhas, né? E tem os lados todos iguais. Para eu não precisar ficar passando o número ali da rotação que eu vou ter, né? A distância para todos os lados do quadrado, eu posso guardar o tamanho dele, ou distância, vamos chamar de tamanho aqui mesmo, ou para ficar igual ao exemplo, distância, quero de um pouquinho maior esse, 200 pixels. Agora o quadrado, como é que eu vou fazer ele? Eu vou fazer uma linha, rotaciona 90 graus, faz outra linha, rotaciona 90 graus, faz outra linha, rotaciona 90 graus e faz a outra linha e termina. Então, basicamente, eu posso dizer T ponto
forward, né? FD, distância, T, ponto. Posso escolher se ele vai girar, né? Vai fazer o sentido para a esquerda ou para a direita. Para ficar igual ao exemplo, eu vou fazer com a esquerda, né? Gira 90 graus. E eu vou repetir isso mais 3 vezes, né? Totalizando ali 4 vezes. Na primeira vez aqui, eu estou fazendo a linha de baixo, agora a linha da esquerda, a linha de cima e a linha da direita. Então, isso aqui já vai fazer um quadrado na tela para nós. Então, fizemos um quadrado. Só que não é prático, né, ficar copiando e colando código. Imaginem que um programa real, né, com outra utilidade, teria ali um tamanho bastante grande, né? Então, para isso, nós podemos utilizar laços de repetição. Então, aqui eu tenho um exemplo com os dois laços de repetição que nós temos, que é o for e o while. O for, como diz a tradução, né, é o para, né? Então, para cada valor em uma determinada faixa, essa função range, aqui, né, a nossa faixa, vai gerar uma faixa de valores ali. No caso, de 0 até o 4, não contendo o 4. Para ver direitinho como funciona o for, eu vou voltar aqui e vou executar o for, só cuidando com o recuo, né? For i em range 4, print i. Então, o que estou fazendo? Para cada i nessa faixa de valores, ele vai guardar o valor na variável i e ele vai estar acessível aqui dentro. Então, ele vai imprimir na tela 0, 1, 2 e 3. Ó, 0, 1, 2 e 3, né? Então, o i assume esses valores ali dentro, né? Então, eu posso botar a quantidade de repetições que eu quero aqui, ele vai executar este bloco esse bloco aqui, aquela quantidade de vezes. Eu tenho também o while. O while é menos utilizado do que o for, porque o while a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu preciso inicializar uma variável antes, coloco uma condição de teste, né? No caso, enquanto i for menor que 4, executa o código, e aqui é a condição de incremento, né? Então, eu vou atualizar o valor do i para que esse i vá de 0 até 3, né? Quando chegar em 4, ele sai desse bloco. No entanto, se a gente esquecer de colocar esse incremento ou errar essa condição aqui, ele vai ficar executando esse bloco de código para sempre e o nosso programa vai trancar. Então, é preferível utilizar o for, né? Ele faz esse incremento, esse gerenciamento da variável para nós. Então, usando o for i em range 4, eu vou colocar ali, fazer a distância e rotacionar em 90 graus. Então, só trocando aqui todas essas linhas, eu posso trocar por essas 3 linhas só. Dou rodar, temos o nosso quadrado. Então, ele fez ali para cada um dos lados do quadrado, né? Traçou a linha e rotacionou 90 graus. No entanto, se eu quiser fazer mais quadrados, eu vou precisar repetir, né, esse meu código. De novo, eu não quero ficar copiando e colando o código, né? Então, existe uma forma de fazer isso de uma maneira mais simples, que é utilizando uma função. Então, o que a função faz? Ela vai empacotar esse comando, né, esse bloco de código, num modo que eu possa chamar ele em algum outro ponto do meu código. No caso aqui, eu criei a função quadrado.
Então aqui posso só escrever antes, ó, def. A palavra def diz que eu estou definindo uma função. Então, para criar uma função, basta escrever def, o nome da função, que eu vou chamar de quadrado, abro parênteses e fecho aqui, 2 pontos. Por que eu abri e fechei parênteses? Porque isto é uma função, necessita disso. Os mesmos parênteses que tinha aqui lá no Turtle, né? Agora, tudo que tiver no bloco de código aqui embaixo, ou seja, depois dos 2 pontos, ó, eu tenho que dar uma indentação aqui, ó. Selecionei tudo e dei um tab. Agora está tudo contido dentro da função quadrado. Inclusive, se eu vier aqui, eu posso minimizar todo este bloco de código. É um bom jeito para verificar se está tudo ali dentro do bloco de código adequado. Se eu executar o código do jeito que está, ele não vai fazer o quadrado, mas também não vai dar erro. Ó, ele executou, mas não desenhou nada, né? Por quê? Porque eu só fiz a definição da função. Então, eu empacotei o código aqui. Agora, eu preciso chamar ela. Então, para chamar ela, eu vou chamar aqui fora do bloco de código, né? Então, a indentação voltou ali para a mesma do programa principal. E eu vou chamar aqui quadrado. Agora sim. Ele desenhou o quadrado para nós. Ah, eu quero desenhar um quadrado mais para o lado, né? Então, se ele tem tamanho 100, eu vou mover o meu cursor, vou botar o t.goTo. Então, eu vou mover ele 100 unidades para a direita, mais 10, e vou desenhar outro quadrado. O que é a transposição, né? Eu estou transpondo a tabela. Isso significa trocar as colunas pelas linhas. É como se eu tivesse a tabela aqui e eu girasse ela, o que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Dessa forma, eu vou ter o nome dos municípios como colunas e vou ter o nome, o ano, né, como linha. De forma que, se eu selecionar uma determinada coluna, eu vou ter todas as informações referentes ao ano, né? Depois que eu rotacionei, eu vou poder gerar a lista de cidades, né? Eu pego o nome das colunas, que agora são as cidades, e eu tenho ali essa lista. Se eu quiser simplesmente visualizar os dados, eu posso dar um print df residencial. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque isso está rodando em algum servidor. Ó, então, os dados já transpostos. Na primeira coluna, eu tenho os anos, depois tenho os municípios e o consumo de energia ali. Então, por exemplo, ó, em 91, o município de Água Santa consumiu 275 kW. Né? Em 2018, subiu lá para... megawatt-hora. Aqui, em 2018, subiu para 1.206 megawatt-hora. Né? Até Shangri-La lá, né? Então, Shangri-La consumiu em 2018 41 mil megawatts-hora, né? Então, eu tenho todos os municípios do estado e todos os anos aqui. Eu vou fazer a mesma importação para os demais dados, né? Então, eu estou mudando o nome do arquivo aqui e o nome da variável. Ó. Vai ter o DF industrial e o DF comercial. Então, eu estou carregando o arquivo referente ao consumo de cada classe de consumo. Vou tirar esse print aqui para não atrapalhar a gente. Então, aqui eu já só colei o código, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, só que eu não preciso criar mais a lista de cidades e a lista de anos, porque isso já foi criado anteriormente, né? Então, eu simplesmente
faço a leitura do arquivo e a transposição da tabela, né? Agora eu posso gerar os gráficos e trabalhar com estes dados. Então, primeiro, nós vamos gerar um gráfico ali mostrando uma linha, né, uma linha de tendência com o consumo dessas três categorias. Só que eu quero mostrar de uma cidade específica, né? Aqui eu tenho 463 municípios, né? Se eu botar um gráfico com 463 linhas, eu não vou entender nada do gráfico, né? Não vou conseguir nem distinguir a cor das linhas ali. Então vamos filtrar isso. Vamos usar o recurso, né, da Biblioteca Pandas para filtrar esses dados. Então, no caso, eu vou escolher uma cidade. Pegar aí São Leopoldo. Eu vou criar a variável cidade São Leopoldo. Agora, se eu chamar ali, por exemplo, quero filtrar ali, vou mostrar print df, pode ser comercial mesmo, entre colchetes eu vou passar a variável cidade. Ele vai plotar, vai imprimir, né, para mim, parecido com isso, só que somente o município de São Leopoldo. É importante cuidar a grafia, porque tem que ser exatamente igual está no arquivo. Então, se a gente olhar ali, ó, São Leopoldo, está filtrado aqui todo o consumo de São Leopoldo. Se nós olharmos, né, ó, a cidade de Água Santa, tem acento no A, né? Araricá também tem acento, Arambaré tem acento. Todas as cidades possuem acentuação, claro, as que tem no nome, né? E começam com a primeira letra das palavras, exceto ali do, de e da, né? Começam com letra maiúscula. Então eu preciso seguir exatamente a mesma grafia. Senão ele dá erro, né? Se eu tirar o acento de São Leopoldo, ele vai dizer que não encontrou a cidade. Tem que tomar cuidado com isso. Então agora eu começo a gerar o meu gráfico. Então aqui eu vou dizer, ó, gera o gráfico, né? Plota ali no eixo horizontal, que é o primeiro argumento, né? O ano, e depois o consumo dessa minha cidade, né? Para cada classe. E eu estou dando um label, né? Um rótulo para isso. Então eu estou dizendo qual linha é qual, né? Qual linha vai ser residencial, qual vai ser comercial. Só que se eu executar isso aqui, ele não vai gerar o gráfico para mim. Ele vai abrir a janela aqui, mas não vai desenhar o gráfico. E o legal é que ele apagou meu código, mas não tem problema. Eu tenho ele salvo aqui. Então nós temos aqui como ele abriu a interface gráfica, ele resetou. Bom, enquanto ele carrega, eu continuo aqui. Então isso ali não vai ser plotado ainda, né? Eu só estou fazendo a configuração do gráfico. Para ter um bom gráfico, eu ainda preciso de mais informações. Eu quero que apareça a legenda, eu quero dar um nome para o eixo vertical, um nome para o eixo horizontal,
quero dar um título para ele. Esse título eu vou formatar o texto com o nome da cidade, né? Então usei o meu F aqui antes da string e entre chaves eu botei a variável cidade e quero que apareça a grade no nosso grid. Então, isso aqui também é configuração do gráfico. Então ele executou e não apareceu nada, né? Que era o esperado. Agora, para aparecer, eu tenho que dar plt.show. Então ele vai mostrar, vai passar lá para o pyplot, né, o matplotlib, exibe o gráfico. Agora sim. Ele é meio lentinho nesse modo mesmo. Só para te ganhar um tempo aí, para eu dar tempo de fazer tudo, eu vou mostrar como seria a execução no computador mesmo, né? Não sendo no interpretador online. Então, eu tenho o Visual Studio Code aqui. Está demorando muito para... Então, estou colando o código aqui, salvando o arquivo. Análise de trabalho mesmo. Então, esse aqui é o mesmo código que nós tínhamos ali, né? Esse ainda está carregando. Então, eu vou executar esse código, ele vai mostrar o gráfico para nós. Abriu aqui o gráfico. Eu tenho todos os anos aqui, de 91 até 2018. A linha laranja representando o consumo industrial. A linha azul representando o consumo residencial. E a linha verde representando o consumo comercial, né? Então, daqui a gente consegue tirar informações, né? Claro, eu posso tratar esses dados, fazer operações com ele, mostrar ali que, por exemplo, houve um crescimento nas 3 classes, no residencial parou ali em 2014 de crescer, posso fazer uma relação entre eles, ver se o crescimento foi igual ou não, associar isso a outros dados. Notem que eu tenho o título dos eixos aqui, tenho o título do gráfico formatado com a cidade que eu filtrei. Posso mudar aqui o nome da cidade. Se eu quiser dizer uma cidade, eu posso botar aqui. Nós vamos pegar aí só de Porto Alegre. Aqui está o gráfico de Porto Alegre. Então, Porto Alegre, nós percebemos aí que tem uma queda ali de 2012 em diante na parte industrial, o comércio teve um crescimento, né? E depois teve uma queda, e o residencial ali sempre teve ainda a média ali, né? De subida. A gente percebe que é uma cidade que o consumo de energia é basicamente comercial e residencial, pouco industrial. Posso mudar aí, vamos pegar uma outra cidade mais industrial, Gravataí.
lembrando do acento, né? Ó, Gravataí é uma cidade mais industrial. Eu tenho um consumo mais industrial do que comercial residencial. Tem pouco comércio, né? O comércio está abaixo ali dos outros dados. Esse aqui já foi? Não, aqui deu uma travada. Aqui vai demorar um pouco para voltar. E eu posso fazer manipulações desses dados ainda. Por exemplo, aqui, com esse código, eu estou dizendo para plotar um novo gráfico, onde eu tenho no eixo X, né, no horizontal, os anos, e no eixo vertical, né, ou seja, o que está sendo plotado, eu estou fazendo uma relação da soma do consumo industrial mais o comercial dividido pelo residencial. Então, eu quero ver o quanto eu tenho de consumo industrial e comercial em relação ao residencial, que vai me dar informações se a cidade tem característica mais residencial ou mais de comércio e indústria, né? E vou plotar outro gráfico. O interessante é que enquanto o gráfico estiver aberto, ele vai interromper a interpretação do script. Ele só vai retomar, então ele vai parar aqui nesse PLT show e ele vai retomar somente quando eu fechar o gráfico. Ele vai plotar esse novo gráfico aqui. Então vamos pegar, está em Gravataí, né? Ó, primeiro gráfico, fechei, ele vai gerar o outro gráfico. Então aqui eu tenho uma relação. Ó. Então o consumo industrial e comercial em Gravataí é pelo menos 2 vezes maior do que o residencial, né? Então eu consigo fazer essa relação entre as cidades. Se eu pegar Porto Alegre, por exemplo, que a gente viu que tem pouco consumo industrial, ó, pouco industrial, até tem comercial, mas vamos ver como é que fica a relação. Ó, ali em 2018 já passou para consumo maior residencial do que comercial, né? E industrial somado, né? Então não é mais que uma vez maior, né? Então ele tem uma certa característica de ser mais residencial, né? Então eu posso fazer isso para trabalhar com qualquer tipo de dado, né? Aqui eu peguei dados de bases de dados abertas, né? Dados de consumo de energia. Ah, eu quero investir numa companhia de energia. Eu quero verificar como é que está o crescimento da cidade. Posso fazer isso. Mas tem por consumo de combustível, tem por a parte de crimes, né? De segurança pública, tem informação de veículos emplacados, tem muitos dados. Se vocês trabalham, por exemplo, com uma área, sei lá, biomedicina, vocês podem pegar e fazer uma análise considerando diversos exames, né? Fazer toda a análise estatística em cima disso, utilizando Python, né? Vocês trabalham com administração, vocês podem pegar dados de uma empresa e trabalhar, fazer toda a análise usando Python, né? Depois que vocês se acostumam, isso fica muito mais simples do que criar planilhas no Excel, por exemplo, né? Claro, também dá para fazer interfaces gráficas, só que aí é um pouco mais avançado. Eu deixei aqui para vocês alguns links também para bases de dados abertos, caso vocês queiram se aprofundar nessa parte de ciência dos dados, né, para fazer experiências ali, analisar alguns outros dados. Tem a Fundação de Economia e Estatística, que foi de onde eu tirei os dados deste exemplo, dados RS, que é do governo do estado, que possui ali os dados similares a esse, mas de mais bases de dados, e o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que daí tem dados do país inteiro.
Lembrando que o link vai estar disponível no GitHub ali, né? Todos esses arquivos. Vocês podem acessar a qualquer momento ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora, ou depois teve uma dúvida mais para frente ali, podem mandar e-mail, podem fazer um comentário aqui no GitHub mesmo, né? E eu acabo respondendo para vocês conforme eu for tendo tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail ali no chat também, caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato ali por e-mail. Então, não tendo dúvidas, seria isso.
Podemos encerrar.